Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 28 de julho, véspera do confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Partida que vai acontecer no estádio Newton Santos e com o Glorioso precisando, claro, abrir vantagem. Nessa eliminatória, sair na frente vai ser muito importante. Um duelo ofensivo e tático. De um lado, Arthur Cabral, do outro, Isidro Pita. Do lado de cá também, David Ancelotti, uma página em branco contra Fernando Seabra, que contra o Glorioso tem marcas importantes. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, porque afinal de contas, escritas negativas estão aí para serem quebradas. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like e de saída já se inscrever aqui no canal também, caso ainda não seja inscrito. Se o botão hypar aparecer na sequência, já clica nele também. O YouTube, dessa maneira, ele vai distribuindo melhor o conteúdo, a gente consegue alcançar cada vez mais botafoguenses e dessa forma a gente segue crescendo. Já estamos com quase 61 mil inscritos, daqui a pouquinho essa marca vai ser batida. Quem sabe ainda nessa temporada os 70 mil inscritos aqui no canal não se tornam numa realidade. Certamente chegaremos lá porque com o apoio de vocês todas as metas estabelecidas são batidas. Destaco que nessa segunda-feira teremos o pré-jogo, tá? Uma live especial, amanhã o jogo é mais cedo. A gente vai ter a live do almoço, como de costume, mas queria aproveitar para fazer esse pré-jogo aqui ao lado de Ricardo Azambuja, para a gente poder bater aquele papo com a galera e você, claro, é nosso convidado. Fechou? Dito isso, vamos em frente. Olha, marcas negativas, conforme eu disse, estão aí para serem quebradas, para você deixar para trás, para você conseguir superar um desafio. E no caso do Red Bull Bragantino, do Fernando Seabra, falando especificamente sobre a figura do treinador, a gente tem uma marca que sim, precisa ser quebrada de qualquer maneira e nesta terça, porque vencendo, a gente consegue dar um passo importante pensando na classificação para as quartas de final da competição nacional. O Fernando Seabra, desde que enfrentou o Botafogo pela primeira vez, na ocasião como interino da equipe do Cruzeiro, ele tem 4 confrontos diante do Glorioso. São 3 vitórias e um empate, ou seja, nunca vencemos uma equipe liderada pelo Fernando Seabra. Nesta temporada, lá em Bragança Paulista, sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo fez um jogo muito ruim. O Bragantino conseguiu estabelecer uma pressão insana dentro do nosso campo de defesa e o Botafogo mal conseguia sair. Tudo bem, teve aquele lance, aquele contra-ataque maravilhoso que a finalização do Igor Jesus bateu na trave e tal, mas foi um jogo muito ruim do Botafogo. No geral foi assim. E agora com o David Ancelotti, que tem essa página em branco diante de Fernando Seabra, a gente espera que o treinador italiano possa dar uma resposta muito positiva. O Botafogo, ele não vem jogando mal, o Botafogo vem gerando situações de gol. Contra o Corinthians nem foi o caso, a gente teve um primeiro tempo ali contra os reservas da equipe paulista de muita imposição, mas só fizemos um gol. E chance clara mesmo, a gente vai falar do gol mesmo, porque a finalização do Newton, embora bonita e perigosa, foi lá de longe. E o Hugo Souza teve tempo e tal para poder fazer aquela defesa. Não foi uma partida de muita inspiração, muito embora tenha tido muita transpiração do Botafogo, especialmente na primeira etapa. Agora, nos outros confrontos, Vasco, Vitória, Sport, o Botafogo gerou muita situação. E agora, contra o Red Bull Bragantino, que vem de uma sequência negativa, a gente precisa mais uma vez ativar o modo chances criadas em profusão, porém com a definição correta dessas jogadas. E para isso, claro, a gente precisa falar sobre Arthur Cabral. São 4 jogos até aqui com a camisa do Botafogo, 2 gols marcados, fora a bola na trave. Tivemos ali outras situações em que o Arthur Cabral também poderia ter balançado as redes. Mas agora, em jogo decisivo, porque a gente começa esse período de decisão, a presença do Arthur Cabral e a sua capacidade de decidir os confrontos vai ser ainda mais importante. É a hora da gente ver no nosso centroavante aquele jogador que realmente, no momento do vamos ver, ele vai estar lá. Do outro lado, tem Isidro Pita, um jogador chato, enjoado e que contra o Botafogo gosta de balançar as redes. Nos primeiros 5 jogos que o Pita fez contra o Botafogo foram 5 gols. Nos últimos 2 confrontos, contudo, nada de bola na rede. E a gente espera que siga dessa maneira.
O Pita é um centroavante chato, que briga, que disputa, mas a gente também tem uma dupla de zaga com muita capacidade. Caio Pantaleão, já ia falar Caio Fernando, mas Caio Pantaleão com o Barbosa estão fazendo uma dupla simplesmente espetacular. E o centroavante adversário não vai ter vida fácil. Eu acredito que o Red Bull Bragantino ele vem para jogar de forma estratégica no Newton Santos. Não visualizo a equipe paulista vindo aqui para jogar no nosso campo, pressionando o Botafogo e tal. Mas também não visualizo um Bragantino que vai querer ficar estacionado em frente à sua grande área. Vai ter jogo, vai ter jogo. Eu espero, claro, que o nosso sistema defensivo possa funcionar. É bem capaz da gente ter ali no meio de campo, podemos dizer, o Alan e o Marlon. Acredito que sim, né? O Newton voltando aí para o banco de reservas. No Campeonato Brasileiro o Alan está suspenso. O Danilo ainda está se preparando, fazendo aquela mini pré-temporada. Então dá para a gente imaginar que seja Alan e Marlon Freitas na volância. E esses dois vão ter um papel bem importante, porque a gente precisa ganhar o meio de campo. O que aconteceu contra o Corinthians na segunda etapa, a gente perdeu o meio de campo, teve um grande peso no resultado final da partida. O time do Botafogo cansou. E, inclusive, a gente tem que ver como que vai estar essa parte, né, na equipe do Botafogo. Fisicamente, a gente tem que estar num nível muito bom, especialmente para fazer o jogo que o David Ancelotti tem tentado implementar na equipe do Botafogo. Não dá para você só fazer 45 minutos de muita intensidade e no segundo tempo a energia está lá embaixo. Isso claramente aconteceu nesse último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Em jogos de Copa, foi como eu já disse aqui no canal. Você não pode se dar o luxo de ter um tempo muito ruim. Vocês vão lembrar do Atlético Paranaense em 2023. O Botafogo foi lá na Arena da Baixada, na ocasião, fez 2-0, vai bem para o intervalo, volta para o segundo tempo muito mal, desligado. Tivemos até jogadores como Lucas Fernandes falando que o Botafogo voltou num nível abaixo de concentração e tal, e a gente tomou a virada para 3-2. No estádio Newton Santos fizemos os 1-0, só que nos pênaltis acabamos ficando de fora. Isso não pode acontecer. A gente não pode se dar o luxo de deixar um tempo em aberto. Um tempo onde o adversário acaba assumindo o controle e aproveita porque a gente voltou abaixo ou a gente entrou desligado. Isso não pode acontecer. Claro, não é só a responsabilidade do Arthur Cabral colocar a bola na rede. A gente tem grande confiança que ele possa fazer bem o seu trabalho. E a gente também tem confiança que o David Ancelotti possa armar a equipe do Botafogo da melhor forma possível. É um duelo muito interessante, tá? É um duelo que promete ser muito interessante. E como todo jogo de Copa, pode ser decidido nos detalhes. Se do lado de lá tem a confiança do Fernando Seabra de que em 4 jogos contra o Botafogo tem 3 vitórias e 1 empate, do lado de cá, a gente também tem a expectativa de que a equipe que vem demonstrando uma capacidade de evolução interessante sob o comando do treinador italiano possa dar mais uma resposta positiva. Dessa vez, claro, vencendo o seu primeiro jogo como mandante no Newton Santos. Foi uma inversão, né? Antes a gente não estava vencendo os jogos fora. Aí agora a gente acabou empatando 2 jogos seguidos em casa, mas vencemos longe dos nossos domínios. Dessa vez não tem conversa. Temos que conseguir o resultado, temos que obter essa vitória, porque, conforme disse, sair na frente vai ser absolutamente fundamental. Que o Isidro Pita não balance as redes, que o Fernando Seabra conheça a sua primeira derrota para o Botafogo e que a gente possa fazer um grande jogo. Certamente um grande resultado vai dar confiança, também pensando no confronto do fim de semana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Um confronto super importante, fundamental, para que a gente possa continuar sonhando, quem sabe, e entrar nessa briga pelo título do Brasileirão. Tá ficando difícil, mas ainda não é impossível. A gente precisa dar a resposta. E esses jogos no estádio Newton Santos tem que ser o caminho, pelo menos o pontapé inicial. Quero saber qual a sua expectativa, Fogão, para esse confronto. Você acredita que a gente vai conseguir pela primeira vez vencer uma equipe do Fernando Seabra? Essa sequência ruim que eles vêm tendo pode acabar pesando na confiança. Se o Botafogo faz um gol cedo, olha como o confronto pode se transformar. É ou não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E claro, lembre-se, mais tarde a gente vai estar ao vivo aqui para poder trocar aquela ideia, falando tudo sobre o confronto de amanhã. Eu e Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!